Boa noite! Estamos completando 114 lives. Olha só, pessoal. Hoje, 5 de julho, estamos completando 114 lives. Começamos a fazer as lives no dia 15 de junho de 2020. E hoje está completando a 10ª live, que é a live com poesia. Então, é a 10ª live que a gente faz com o quadro de poesia. Mas nós temos uma novidade, que hoje nós estamos inaugurando o primeiro Café Poético com Esperança. E iremos convidar uma pessoa muito especial, que é o nosso querido amigo Roberto Velasque, que vai ser o nosso padrinho. E o Roberto Velasque, ele tem uma rádio, que é a Rádio Sarau. É a Rádio Sarau, que ele fala sobre poesia, música e cultura de conservatória, 24 horas no ar. Então eu estou vendo que o nosso querido amigo e padrinho Roberto Velasque entrou, então eu não vou nem perder tempo e vou chamá-lo. Vamos lá. Roberto Velasque. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Tudo ótimo, Joia. Graças a Deus. Agora sim valendo, né, Roberto? Pois é, né, rapaz? Depois de uma tentativa, agora para valer. Aquele teste foi muito importante, né, Roberto? E a nossa prosa estava tão boa que foi desenvolvendo, foi quase uma live, né? Pois é, rapaz. E eu, como não tenho, já até participei de live no Facebook, né, mas no Instagram eu nunca havia participado, estava meio na dúvida. Você deu umas dicas boas ali. Gratidão. Vai ficar legal. Que bom, Roberto. O Roberto, eu falei no início da live, ele é o nosso amigo e padrinho desse novo quadro. Eu fiz banner, olha só. Café Poético, é o primeiro quadro. É a 10ª live com poesia, mas é o primeiro do Café Poético Esperando Dizer. Então, daremos sequência dentro dessa linha de poesia. A nossa madrinha, Roberto, como nós falamos no teste, é a Márcia Araújo, que vem acompanhando aí as lives desde o primeiro quadro. Roberto, se permitir, eu gostaria só de abrir um parênteses, por favor. Ontem eu tive a honra e o prazer em ser convidado para ser padrinho de um projeto social, que é o Catas Reggae, lá de Catas Altas. É uma ação social. Que bom. Onde o Alan e a Kimberly, eles tiram as crianças e os adolescentes do mundo das drogas e da bebida e os colocam no mundo da música. Olha só quanta honra, Roberto. Maravilha. E você sabe, eu aproveito aqui para mandar um abraço para eles e reforçar, porque a cultura é uma grande saída, né? O esporte, a cultura, e se eles conseguiram esse engajamento aí com a música, maravilha, maravilha. Quem sabe em breve também com a poesia, não é? Olha! E colocar poesia dentro da música, fica mais legal ainda. Gostei da dica aí. Olha só, provavelmente se eles não entrarem, eles entrarão. Alan, Kimberly, todos os integrantes aí do Catas Reggae. Olha a dica do Roberto Velasco. O Roberto sabe das coisas, ele é um dos coordenadores da Serenata de Conservatória, da Seresta. Ele também faz a gestão na Casa da Cultura, tem a Rádio Sarau, ele é o coordenador da Rádio Sarau. Então tá aí uma pessoa, né, que sabe bem o que está falando, Roberto Velasco. Eu até aproveito para reforçar, então, todos que estamos acessando agora ao vivo e depois que a live vai ficar gravada também, né? Para acessarem radiosarau.com. É uma mídia que está online 24 horas por dia na palma da sua mão, né? Acessa pelo celular mesmo. E música, poesia e a história de conservatória, cultura, tem bate-papo, tem entrevistas, né? Então a cultura mais do que secular de conservatória que a gente procura levar para todos os cantos, né? E quanto mais a gente fala do nosso quintal, mais universal a gente se torna, não é? Porque o mundo é feito de pequenos mundos, mas
existe uma conexão entre todos eles, né? Gostei, Roberto. E o que é bom tem que divulgar, né, Roberto? Sem dúvida, isso mesmo. Roberto, eu lembro que no início do nosso teste, né, eu comentei a respeito. No início, não foi nem no início, foi no final que eu comentei que eu gostaria de contar duas histórias do Ronaldinho do Cavaquinho. Você lembra disso? Ficou devendo essa aí, tô curioso. Pois é, rapaz. Então vamos lá. O Ronaldinho do Cavaquinho esteve aqui em BH em 2019, abril de 2019, para fazer um evento, e foi um sucesso. Então eu fui esperá-lo na rodoviária. E eu sei que o carioca ele é muito saudosista, né? Então na hora que ele chegou, Ronaldinho do Cavaquinho, né? Todo animado, e tudo bem, Marco? Como é que vai? Então, tudo bem, né? Vamos lá, né? Valeu, né? Tudo bem, tudo tranquilo, tal, tal. Aí eu levei lá pro hotel, tomamos café, falei, Ronaldinho, 11 horas eu estou passando aí, e nós iremos lá no Mercado Central para você conhecer o mercado, dar uma volta, né? Porque ele iria ensaiar com os músicos na parte da tarde, né? Teve um acompanhamento de 2 outros profissionais músicos aqui de Belo Horizonte. E aí nós fomos no Mercado Central, Roberto, mas esse dia estava um calor, rapaz, mas um calor. E andamos, e chegou na hora do almoço, falei, nossa, agora eu vou tomar uma cerveja. Ronaldinho, uma cerveja, não bebo, falei, pelo amor de Deus. Músico carioca não bebe, né? Pois é, mas o que é isso? Raridade, não, Roberto? É verdade. Pois é, rapaz. Eu nunca tinha percebido isso, né? Já convivi com o Ronaldinho em diversas situações, até em festas. Sim. Né? Estivemos juntos, mas de repente não estávamos na mesma mesa. Eu não cheguei a perceber isso aí, não. É uma péssima companhia, então, né, Marcos? É desse jeito, Roberto. Olha só, mudando de assunto e voltando um pouco na questão aí da rádio que você comentou, fala para nós, por favor, a partir de quando despertou o seu interesse por conservatória? Então, o meu interesse por conservatória, conforme a gente falou naquele teste, né, que nós fizemos, veio desde 1991, quando eu estive lá pela primeira vez. Né? E foi um amor à primeira vista. Sim. Então, até final dos anos 90, eu ia com uma periodicidade aí, uma vez por ano, 2 vezes por ano e tal. Final dos anos 90 em diante, aí a minha participação dentro da cidade começou a crescer, até que a coisa de uns 16 anos atrás, aproximadamente, aí eu já passei a ter uma residência lá também, né? Então, e comecei a ser convidado para participar de eventos, fazer apresentações. Sempre gostei de escrever. Existia um site que só falava sobre conservatório, em que eu escrevia crônicas semanais para esse site, e sempre abordando a temática da música, da serenata, do chorinho, enfim, das coisas que envolviam. E, principalmente, observando os visitantes. E uma coisa que sempre me encantou muito é essa interlocução com quem está nos visitando, né? Nunca deixei apagar aquela chama lá de 1991 que surgiu em mim, né? Que provocou todo esse amor. Então, eu vejo em cada um o brilho dos olhos e tudo, e aquilo ali eu me reporto a quase 30 anos atrás. E então, enquanto tiver essa chama acesa dentro de mim, o meu amor por conservatório acho que vai continuar, né? Sempre forte. Sensacional. A Casa da Cultura é um espelho disso, né? A gente recebe as pessoas ali, tem um pequeno auditório, então a gente pode conversar olhando nos olhos, né? Sim. E a gente vê essa vibração. Esse contato ele é muito importante, né, Roberto? E fica muito nítido ali, né, o envolvimento das pessoas, né, da comunidade anfitriã. Outra coisa também que eu observo, né, e é comum, que as pessoas, os turistas no caso, né, eles ficam muito eufóricos, né, ali no momento que tem a concentração
para quem ainda não foi, tem a concentração ali dos seresteiros, né, para percorrer as ruas, né, de conservatório na serenata. E às vezes acontece, né, das pessoas estarem ali mais agitadas e começa a conversar um pouco mais alto, e aí os seresteiros eles têm uma característica, né, que eles chamam atenção no bom sentido, mas não chamam. Fala um pouquinho para nós, por favor, como é que é ali a emoção de querer começar, você está ali falando, mas você quer dar um recado. Fala um pouco para nós, por favor. Às vezes acontece até durante a própria serenata, porque eu costumo dizer que a serenata é como se fosse uma ópera a céu aberto, né? Então tem as poesias fazendo link para as canções, tem certas explicações que a gente passa ao longo do percurso, e se começar burburinho, se as pessoas começarem a conversar em paralelo, às vezes até demonstrando para o seu par, né, que está gostando, fazendo um comentário, e não existe amplificação de sons, a gente faz a forma acústica. Uhum. Então, se você perder o fio da meada, você não vai absorver a mensagem que está se passando, né? Então, como fazer isso educadamente? Sem chocar, sem ser deselegante. E o nosso eterno menestrel, Jobert, né, ele usava muito um trecho de um poema do José de Alencar, né? Poema Iracema. Então ele falava bem alto, né? Parava de fazer o que estava fazendo e se dirigia ao povo, dizendo assim: serenai mares bravios, para que o barco aventureiro e manso da nossa serenata possa resvalar à flor das águas. Iracema, romance de José de Alencar. Esta é uma forma romântica e educada de se pedir silêncio na nossa serenata. Então as pessoas voltavam a se concentrar e assim partia, né? Sensacional. Coisas de conservatório. Sensacional. Roberto, o que chama atenção também, né, além dessa questão da serenata, que nós comentamos aí da Casa da Cultura, eu gostaria assim, que vocês esmiuçassem, né, da importância da Casa da Cultura para a conservatória, para as pessoas que estão nos assistindo. A Casa da Cultura, ela é um casarão, é o primeiro imóvel tombado pelo INEPAC, no município de Valença. É um imóvel que estima-se que a construção dele foi entre 1820 e 1830. E Conservatória, nessa época, viveu uma grande opulência por conta do ciclo do café. Não é? Conta-se que 75% do café consumido no mundo era oriundo do Brasil. E o Vale do Café, ele respondia por grande parte desse volume. Sim. Então, através de conservatória, mais de 100 fazendas escoavam a sua produção cafeeira por ali. Né? A princípio, em tropas de burros, né? Uhum. Que dali de conservatória até a corte, ao Rio de Janeiro, eram 10 dias de caminhada. Né? E depois, então, a partir de 1883, esse percurso passou a ser feito pela Estrada de Ferro, que foi inaugurada, inclusive, por Dom Pedro II. Esteve lá pessoalmente para a inauguração. Estrada de Ferro essa que foi construída também com os recursos dos barões. Não foi só a coroa que colocou o dinheiro ali. A riqueza era tanta que os barões também patrocinaram o custeio dessa boa parte dessa ferrovia. Porque nessa viagem por tropas de burro havia uma perda enorme. O café normalmente ele é colhido em períodos de chuva. E você transportar isso em animais por 10 dias, então você tinha uma perda da própria safra, né? E o trem provocou uma dinâmica disso, né? Uhum. Barateou, inclusive. Né? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, Marcos, os tropeiros não eram pobretões. O dono de uma tropa de burro equivalia hoje ao dono de uma transportadora. Eram homens ricos. Né? E
essas tropas, às vezes, eram compostas até de 200 animais. Então, partia uma série de tropas ali de conservatória, muitas, inclusive, vindas de Minas Gerais, né? E tudo que se espalhava pelo interior do Brasil, antes das ferrovias, eram através dos tropeiros. Muitas cidades surgiram em função dos pousos que eles faziam, porque eles sempre buscavam um lugar bom de pasto para os animais, próximo a rio, não é? E se aquele local era adequado, a próxima tropa acabava por pegar as mesmas picadas e encontrava já o local um pouco mais desbravado, também ficava ali, e com isso começou a surgir pequenos comércios para atender a esses tropeiros, e aí foi se desenvolvendo, e, enfim, muitas e muitas cidades surgiram a partir disso, né? Então, é uma cultura vasta, né? Que conserva. E os casarões do centro histórico do conservatório, aquele casario do século XIX, que está muito preservado, basicamente foram feitos por barões de café. Muitos ficavam nas fazendas durante as semanas, o meio de semana, e no final de semana iam para a vila, né? E ali, então, isso já foi o início da música, né? Porque começavam a trazer músicos da corte para entreter as famílias, né? Esses músicos depois ficavam ali pela rua, se usava muito violino naquela ocasião, né? Depois eles iam tocar ali na Praça da Matriz, tal, por ali afora, num chafariz que hoje está ali em frente à igreja. A hora que você levar teu corpo à conservatória, vamos mostrar lá o chafariz, onde foi feita a primeira serenata, que se tem notícia, né? A gente conta a partir do ano de 1878. Por isso que a gente diz que a serenata tem 143 anos de tradição. Então, músicos ali, encostados ao chafariz, e isso foi o embrião. Também os tropeiros, de fundamental importância, né? Que tocavam as suas violas, violões, e cantando modinha. Isso semeou essa musicalidade que veio até os dias de hoje, né? Em pleno século XXI. Sensacional. Tem um Roberto, poema... fica à vontade. Não, é que eu lembrei aqui, como a gente pretende mesclar muita poesia, né? Hoje não temos aqui músicos, acompanhamento. O ideal é contar toda essa história contextualizando com canções. Esse é o ideal, mas... Não, fica à vontade. Depois nós vamos falar sobre isso, né, Roberto? Vamos. Sim. Mas tem um poema Aliás, tem muitos poemas que falam sobre conservatório, que retratam todo esse período, essa opulência que se viveu ali, traz conservatória de ontem até hoje e tal. E tem um, especificamente, que é bastante relevante, que é do Francisco Fernandes. Opa, deu um chute aqui no negócio. Não, o Fernandes foi um compositor, poeta, escritor e tal, um grande seresteiro, foi vice-presidente da Casa da Cultura, foi um amigo nosso, conviveu conosco, nos deixou há pouco tempo. E um de seus poemas eu uso até também como cartão de visitas. Quando a gente vai iniciar o sarau ali em Conservatória, na Casa da Cultura, sim, a gente abre 8 às 20 horas, começa a chegar as pessoas e tal, quando já tem um público bem significativo, então eu digo, olha, gente, eu vou dar um cartão de visita para vocês em forma de poesia, para vocês perceberem o terreno que vocês estão pisando. Uhum. Né? Invariavelmente, eu sempre gosto de perguntar quem está vindo a primeira vez. Então, 60%, 70% acaba sendo a primeira vez. Né? O que mostra também a força, a pujança da cultura local, porque continua atraindo pessoas a toda semana. Né? Então, eu vou dizer um poema do Francisco Fernandes, falo sobre ele, e que para que vocês percebam o cenário que vocês estão encontrando aqui. E as pessoas recebem de uma maneira muito legal. E, na sequência, a gente costuma até cantar uma de suas canções, também feitas para conservatório. Conservatória dos velhos casarões, das fazendas dos antigos marões.
Da musa que encanta, das recordações do amor que abraça no calor das paixões, das rimas saudosas, das doces canções, nos acordes sonoros dos seus violões, dos antigos beirais, das floridas sacadas, dos velhos madrigais, dos contos de fadas, do Museu da Seresta, das noites em festa, um poema que canta o bom que nos resta. A viola que chora na canção de outrora, a musa que inspira, a rima que aflora, a rolar entre as pedras de uma rua sonora. Em cada casa uma canção, diz a plaquinha com graça, é uma prece, uma oração que fala alto a quem passa. Conservatória que a cantar eu vejo, nos corações a palpitar desejos, tens a paz, que a sonhar almejo, tens a magia, que traduz um beijo. Velhas sacadas que a sonhar suspiram, nos beijos roubados que os anjos viram, nas rimas de amor, que ao céu subiram a cantar saudades dos que partiram. Então esse é o Roberto Velasque, poxa vida. E é interessante que ele faz um resumo, né, dos atrativos, né? Fala do túnel que chora, né? Falou das fazendas, né? Das ruas. Sensacional. Aquela arquitetura colonial, né? Fala do projeto Em Toda Casa Uma Canção. Roberto, fala para nós, por falar em casa e canção, fala um pouquinho da importância do Jober, para quem ainda não conhece, por favor. Ah, sim. O que acontece? O Jober e José Borges são dois irmãos que chegaram ao conservatório ainda muito jovens, praticamente adolescentes, em 1938. Já encontraram esse movimento cultural muito forte, se encantaram, se apaixonaram por esse movimento e depois, na maturidade, alcançaram a liderança do movimento. Então, eles impulsionaram o conservatório de uma forma incrível. Em primeiro lugar, a serenata ela não era sistematizada todo final de semana, não existia esse compromisso, digamos assim. Era uma coisa eventual. Os seresteiros se reuniam, vamos fazer hoje, fazia até durante a semana, com a cidade vazia. Né? Então, eles passaram a conduzir todos os finais de semana. E buscaram poesias linkando as canções também, o que torna mais bonito. Boa parte das canções da serenata são precedidas por poemas de Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, enfim, muitos. E isso deu um charme todo especial, né? E ainda, além disso, no iniciozinho da década de 60, eles criaram o projeto Em Toda Casa Uma Canção. Passaram a perceber que as canções ficavam muito marcadas pelo cantor e não pelo autor. Né? Existe uma gravação, eu tenho essa gravação, um vídeo, uma entrevista dada pelo Jober no antigo museu, que hoje é a Casa da Cultura, né? O museu foi desativado em 2009 e a Casa da Cultura abraçou o acervo e as reuniões passaram a ser feitas ali. Onde ele conta um caso muito peculiar, pouca gente até de conservatórios conta essa história, mas eu tenho o livro do Jober falando isso, não, é uma grande verdade. Iniciozinho da década de 60, final dos anos 50, o que estava acontecendo de muito forte na música popular brasileira? A Bossa Nova. O movimento da Bossa Nova surgindo, né, de uma forma avassaladora, né? Atropelando, inclusive, muitas daquelas canções mais dolentes e tudo das décadas anteriores. Um movimento genuinamente brasileiro que mesclava, de certa maneira, também o samba, o jazz, né? Mas nascido aqui na zona sul do Rio. E aí o Jober e o Zé Borges estavam fazendo uma serenata. Em determinado momento, abriu a janela de uma casa e apareceram duas jovens. E elas perguntaram, a gente pode pedir uma música? Olha. Eles tremeram na base. Né? Eu até te falei isso da outra vez, que eles se intitulavam Cantores de Rua e Violonistas Selvagens. Eles não tinham assim, muita habilidade com violão e também não eram grandes cantores, né?
em termos vocais, mas o amor deles Sim. superou isso tudo, enfim, ergueu o que conservatório é hoje. E eles tremeram, porque duas jovens, o que elas poderiam pedir? Bossa nova. E o Ronaldinho sabe disso. Quem toca, né, o músico, conhece. Sim. Bossa nova e chorinho, ou você sabe ou você não sabe. Você fazer um meio termo é muito complicado. Tem muita dissonância, harmonia difícil, né? E eles arriscaram, não, vocês podem pedir. E uma delas falou assim, eu queria aquela música, assim, assim, citou o nome da música, do Orlando Silva. Aí, tudo bem, eles foram, atenderam o pedido, continuaram. Depois, mais tarde, ao final do encontro, eles conversando, olha que coisa interessante. Elas, mesmo sendo jovens, não pediram uma música atual. Pediram uma música mais antiga, né? E mais interessante ainda, essa música não é do Orlando Silva. O Orlando Silva gravou, assim como outros gravaram também, mas não é dele. Sim. Então a gente precisa fazer alguma coisa para perpetuar os autores. Os autores estão ficando esquecidos. E aí partiram, passados uns dias, eles selecionaram 12 canções que, no entender deles, estavam assim, mais presentes na alma lírica da população local, naquele momento. O Luar do Sertão, por exemplo, né? Um clássico, e outras, 12 músicas. Muito bem, mandaram fazer plaquinhas de metal, né, com o nome da canção, o nome do autor. E disseram, bom, vamos ver o que acontece. Afixaram nas esquinas do centro histórico, para ver o que ia acontecer de manhã. E quando o pessoal acordou, foi uma festa, né? Todo mundo muito feliz com aquelas plaquinhas, só que quem não foi contemplado começou a questionar, mas por que essa casa ganhou, eu não, e tal, aquele negócio todo. Então, eles resolveram normatizar. Vocês gostaram do projeto? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos relacionar aqui 150 canções, a princípio, que são canções de amor, né, nacionais, tem que ser brasileiras, e cada um vai vir aqui e vai escolher uma canção. Não, de maneira que não haja repetição, não pode repetir a placa. E aí passaram a fazer as inaugurações. Né? A música que se identificava com a pessoa, ela escolhia e tal. Terminadas essas 150, o projeto prosseguiu. E ele foi até o ano de 2003, sendo concluído com 403 placas, todas de músicas brasileiras e românticas, estão não só no centro histórico, mas também em fazendas, nos arredores. Né? E isso foi um divisor de águas para a conservatória, porque o que acontece? Falamos da Casa da Cultura. O Paulo Tapajós, pai do Paulinho Tapajós, né, que foi o mentor, digamos assim, intelectual da Casa da Cultura, se dispôs, junto com outros, até envolvendo políticos, para conseguir com o governo do Estado a cessão daquele prédio histórico, né, para a Fundação Casa da Cultura. O Paulo Tapajós estava à frente do projeto Minerva. O pessoal que já tem mais idade aí vai lembrar desse projeto Minerva. Ele foi diretor, foi produtor da Rádio Nacional, trabalhou na Mairink Veiga, Tupi e tudo mais. Então, e era um apaixonado por conservatório. E cada plaquinha que ia ser inaugurada, ele buscava chamar o cantor ou o compositor, às vezes os dois. Né? Então, aí o que acontecia? Saía nota no jornal, né? Houve uma divulgação muito grande para a conservatória. Esse projeto foi realmente fantástico e ainda hoje chama atenção. É interessante, né, Roberto, como é que vai envolvendo, né, a cultura, ela vai... a própria iniciativa, ela vai tomando, né, um corpo, né, vai propagando, vai divulgando a informação, né, e aí quando tem, eu lembro que nós falamos isso na outra live, quando tem a participação da comunidade anfitriã, é muito importante, porque é uma iniciativa democrática, né, e é muito bem gerida ali pelos músicos. Olha só, Roberto, nós falamos do Túnel que Chora,
nós falamos da Casa da Cultura, das fazendas, falamos do Ronaldinho do Cavaquinho, e também eu gostaria de falar de uma grande artista que é a Juliana Maia, que é o Espaço Sonora, né, Roberto? Sim, É um espaço sensacional e ela sem faz vários dúvida. shows. Sim, é muito É talentosa. um teatro retrô ali no centro histórico. E a Sim, Juliana está com um projeto incrível, aproveitando a garotada aí que você citou, que está se envolvendo com a música no sim, resgate, né? Então, a Juliana tem esse projeto lá, os harmônicos de conservatório. E ela está pretendendo formar uma orquestra sinfônica lá com essa juventude. Então, olha só. estão tendo aulas de instrumentos de sopro, de corda, enfim, de tudo. E é um projeto incrível, está tendo apoio também de empresários locais, não é? No patrocínio, porque tem que pagar os professores, né? Uhum. E quem visita a conservatória pode contribuir comprando uma camiseta do projeto, né? Dos harmônicos, e isso aí acaba por sustentar, né? Todo esse futuro para a garotada, né? Sim, Conservatória, devido à música, devido aos irmãos Freitas, é um distrito, até para quem não conhece, de Valença, que tem cerca de 5 mil habitantes. Não há desemprego, as crianças estão na escola, é, a violência é praticamente zero, tudo isso em função da música, sim. né? Então, você tem a vida calma do interior de segunda a quinta e sexta, sábado e domingo você tem uma efervescência cultural, uma troca de experiências, recebendo pessoas de todas as partes, tudo isso motivado pela música. Roberto, nós não falamos, foi do Museu Celestino, né? Vicente Celestino, Oh, o Museu desculpa, Vicente Vicente Celestino é Celestino, ali isso. ao lado da É, Casa da Cultura e tem acervos, são, se eu não me engano, porque cada vez tem mais acervos, às vezes que eu falo tem bom, que 9, já tem bom. 10, Graças a já Deus. tem 11. Mas olha, Vicente Celestino, Nora Ney, Guilherme de Brito, Gilberto Alves, Ademil de Fonseca, Emilinha Borba, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, enfim, são uma infinidade de acervos Sim. e vale muito a pena visitar, né? Eu até brinco lá, às vezes, com as pessoas que eu estimulo, até na Casa da Cultura, eu falo, vocês já foram no museu mais cedo? Né? Porque o museu fecha por Sim. volta de 7 horas e a gente abre às 20 horas, né? Às 8. Uhum. Ah, não, eu vou deixar para amanhã. Eu disse, olha, não deixa de ir, porque vir a conservatória e também não ir ao museu, ir a Roma e Claro, não ver o Papa. claro. Né? Então pode fotografar lá dentro, enfim, é maravilhoso. O Sensacional. Volney Porto, que é o curador do museu, foi também um cara que trabalhou sempre com cultura, foi empresário, agente de muitos artistas, trabalhou em rádios também, aqui na Tamoio do Rio, a Rádio Tupi, tem uma. E esses acervos ele conseguiu através de conhecimentos, foram sendo doados para ele. Olha que legal. Sim. Ô, Roberto, eu não posso deixar de destacar também o trabalho do senhor Ivo no Cine Centímetro, que é maravilhoso, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Também é uma coisa que vale muito a pena. Eu não sei, hoje está muito disponível aí, até em alguns aplicativos, né? Mas o filme Cine Paradiso, Sim, né? Então, maravilhoso, maravilhoso. é um É, clássico, né? E ele mesmo fala numa preleção que ele faz antes de começar a sessão, que a vida dele tem muito a ver com aquele menino do Cine Paradiso. A paixão dele começou pelo cinema, ele era garoto aqui no Rio, na Praça Sans Penha, e ele ajudava o padre a passar o filme lá na igreja e tal. Era uma maneira dele assistir o filme e estar ali em contato com aquela máquina, com aquele projetor, com aquela magia do cinema, né? sim, E quando a rede Metro começou a ser desmontada aqui, muitos cinemas viraram igreja e tudo, então o Metro Tijuca, principalmente ali na Sans Penha, eu acho que também no Metro Copacabana, começaram a ser desativados, ele foi lá e buscou comprar tudo que era possível, da urna que colocava o bilhete, ao ar-condicionado original, né? Todas as poltronas, a sim, tela, tudo é original. O que não é original é a arquitetura.
por isso que tem o nome de centímetro. Ele É. fotografou, né, e mandou reconstruir numa escala menor. Eu acho que são 60 lugares, se eu não me engano, dentro de uma chácara lá que ele reside. A princípio não era com destinação turística, era uma satisfação pessoal dele. E depois, até por apelo da Sim. própria localidade, ele resolveu abre para receber grupos. É um lugar maravilhoso, tem um cenário ao redor, com pipoqueiro, com toda aquela É. atmosfera do cinema das décadas aí de 50, 60, né? Quem viveu isso, realmente maravilhoso. Roberto, olha só, mudando de assunto, mas dentro do assunto, que você falou sobre a poesia, né, e depois sobre a música, e falou da questão da capela, que o ideal é você cantar, né, acompanhado dos músicos. E aí eu acho que a gente já pode ir para a boa notícia, né, Roberto? Que para quem ainda não assistiu, não é isso? Quem não assistiu o Boa teste, né, Roberto? notícia é sempre bem-vindo, né? Pois Boa é. notícia é contigo, você Então dá a boa vamos notícia. lá. Pois é, então para quem está nos assistindo, Roberto Velasque está vindo para Belo Horizonte. No dia 7 de setembro, faremos um evento que carinhosamente, com permissão do nosso querido amigo e padrinho, iremos batizar de Uma Noite em Conservatória. Então, o Roberto estará acompanhado de três músicos, um cantor de seresta, um no violão e outro no pandeiro. Então não percam. 7 de setembro, Roberto Velasque, Uma Noite em Conservatório. Eu estou muito feliz com sua vinda, Roberto. Muito feliz mesmo. Eu também, também. Gosto muito, conheço Belo Horizonte. Meu filho morou aí durante 3 anos. Ah, Estou é? até Que com uma caneca bacana. aqui. Aqui, ó, a caneca que eu comprei aí deixa eu Sei. ver aqui. Tô vendo. Do, Olha, do do Niemeyer, Niemeyer. na igrejinha. É? Ah, que Isso, maravilha, Roberto. Olha só. exatamente. Então vai E ser um que ano que ele prazer morou aqui? Você rever. lembra? Isso tem uns 5 anos atrás, mais ou Ué, menos, não né? é tanto Por tempo aí. assim. Não é tanto tempo. Não, não, não. É, Ele foi transferido, o trabalho dele transferiu ele para lá, depois ele voltou, conseguiu sei. retornar para o Rio, né? Mas a música estando junto é outro, porque todas essas histórias que a gente, para cada época, Sim, e eu procuro, Marcos, até te adiantar aqui, o que eu à pretendo vontade. fazer, contextualizar conservatória com o resto do Brasil, o Sim. momento que o Brasil vivia em cada época dessa, né? Você quer ver uma coisa interessante? Olha só como é que o Brasil mudou, talvez até para pior, né? Não sei. 1906. O que Certo. estava acontecendo no Brasil? Você sabe que um poeta, um grande poeta, foi contratado para ser garoto propaganda em 1906. Hoje a gente vê aí quem faz Hum. propaganda não é nem sempre de bom gosto, né? É, Mas olha. Olavo Bilac foi garoto propaganda. Eu brinco até quando eu falo isso no conservatório, eu digo assim, ó, vou dizer aqui do produto que ele foi garoto propaganda, quem ria, porque é dessa época. Do Bromil, o xarope amigo do peito, 1906. Né, do regulador Xavier para a saúde da mulher. Era o laboratório Daut Oliveira e Filhos. Contratou ele, porque ele era o príncipe dos poetas. A poesia ela tinha uma força incrível dentro da sociedade naquela ocasião. E o Bilac era um cara, além de ser poeta, ele tinha culturalmente, dentro do país, uma importância muito forte. Ele foi autor da letra do Hino à Bandeira, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, junto com Machado de Assis e outros, né? Então, ele tinha um peso muito grande, uma cultura bastante ampla, né? E o interessante é que, mesmo com toda essa bagagem, ele tinha alguns amigos quase que analfabetos, né? Ainda mais no Brasil, do início do século passado, a alfabetização era bem Sim. baixa, realmente. E um desses amigos, é uma historinha até que muita gente conhece, ele era um comerciante abastado, ele tinha uma situação financeira boa, embora mal soubesse ler e escrever, ensinava o nome dele muito mal. E ele tinha uma chácara
da qual o próprio Olavo Bilac frequentava nos finais de semana e tudo. Em determinado momento, ele falou para o poeta: olha, eu quero vender aquela propriedade, quero injetar o dinheiro aqui no negócio, mas eu não tenho trato com as palavras. Você poderia fazer um anúncio para eu colocar no jornal? Então, o Bilac, na mesma hora, pegou uma folha do balcão, lá, um papel, e fez o anúncio baseado no que ele conhecia da propriedade, né? Sim. Vende-se a encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro, a casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila pelas tardes na varanda. Foi embora, passou uns dias, ele volta a encontrar essa pessoa e faz a pergunta óbvia, né? Uhum. Conseguiu vender a chácara? O cara responde para ele: eu nunca mais vou vender aquilo. Olha. Depois que você escreveu, é que eu vi a joia que eu tinha em minhas mãos. A força das palavras. Né? E tem um poema do Bilac que eu acho lindo. Ele era conhecido como o poeta das estrelas. Ele tinha fascinação por esses astros. Enfim, escrevia muito sobre estrelas. E ao Via Láctea, de repente alguém já esbarrou com ele na escola alguma vez. Diz assim: ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora: tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Bonito, né? Sensacional, Roberto Velasco. Roberto, como então é que é? Ele procura colocar música da época também, ilustrando a poesia e vice-versa, né? Entendi. Roberto, como é que é essa questão de valorizar, né, o que nós temos, valorizar, né, a cultura, valorizar a natureza, a gente estar presente? Eu vi que uma pessoa passou aqui, é a Ângela Campino, do Tranquilitas Yoga, ela é uma professora de yoga, que tem aqui no bairro da Pampulha, e ela fala muito sobre isso, estar presente, né? Porque às vezes a gente está no espaço físico, mas a cabeça está, né, está longe, está distante, né? E aí precisa de contextualizar uma situação, no caso que você falou do anúncio, né? Para a pessoa perceber aonde que ele está contido, né? É verdade. É verdade. Tudo é um contexto, né? O conservatório tem essa coisa de legal. Ela tem uma natureza bastante preservada. Você tem. É um vale, né? Eu até comentei da última vez que a gente conversou, né? Eu Sim. sempre sugiro a quem está visitando o conservatório subir aquela colina que tem atrás da igreja, Uhum. porque ali você vê a conservatória, você vê de cima para baixo, você vê aquele triângulo, né? Então, o Zé Borges, ele dizia que era um triângulo de ternura cercado por montanhas acariciantes. E a descrição dele, quando você está lá em cima, é exatamente essa. Você vê aquele formato de triângulo, né? Aqueles telhados coloniais, e ao redor, cadeias de montanha que parece que se debruçam sobre a cidade. É muito bonito. Você tem a Serra da Beleza, que é uma coisa magistral, né? Você lá de cima você percebe ondas de montanhas, né? Então, isso Roberto, por incrível que pareça, eu não conheço a Serra da Beleza. Pois é, rapaz. Não conheço, olha aí. No caminho tem a Ponte dos Arcos, também construída pelos escravos. O túnel, nosso túnel é de 1883, quando foi inaugurada a linha férrea, o trem parava ali. Depois, para ele seguir para Santa Isabel, foi construída essa Ponte dos Arcos, com óleo de baleia, pedra de cantaria. Ela foi concluída um ano depois, em 1884. E aí o trem já pôde se estender
até Santa Isabel. E a última estação dele era em Soledade de Minas, porque ali já Sim. trocava a bitola para São Lourenço, que era a bitola mais larga, né? Uhum. Então, tem que conhecer, muito bacana. Sim. O Roberto, tem até o passeio de trem, tem até hoje, né? Do passeio de Eu fiz trem de esse São passeio Lourenço à aí. Soledade. Existe o passeio, super agradável, por sinal. Roberto, olha só, só aproveitar a oportunidade sobre a Serra da Beleza. Eu gostaria também de informar a todos que iremos sair daqui de Belo Horizonte dia 23 de setembro, chegaremos em Conservatório dia 24 de setembro, percorreremos todos esses atrativos, né, nos quais o Roberto está nos falando, inclusive pela primeira vez nós iremos, claro, à Serra da Beleza. Então eu também estou muito feliz com esse momento, né? Nós temos ido à conservatória 2 vezes por ano. É claro que o ano passado não foi possível, né? Mas aí, se Deus quiser, né, em setembro estaremos visitando conservatória e antes Roberto está aqui fazendo o evento, né? Iremos ratificar a nossa intenção presencialmente com uma das pessoas que coordena a seresta e a serenata de conservatório. Roberto, fala um pouquinho da rádio. Você falou da rádio, da poesia, da Então, música. Aonde a você tira rádio, as... É até bobagem falar isso, as inspirações, porque é tanta, né, conhecimento, poesia. Onde que vem essa força, essa chama aí? Tem alguma inspiração deixa eu te que... falar. Não, eu não sou ligado à literatura. Tem gente que me pergunta se eu sou professor de literatura, alguma coisa. Não, a Sim, minha não? formação é marketing e administração de empresas. Mas tem nada a ver, né? Mas é uma paixão que eu Sim. passei a ter. E a rádio, ô Marcos, ela tem uma cara bem profissional, né? Com Uhum. vinhetas, com hora certa. Ela é uma criação de um radialista aqui do Rio de Janeiro, que é o Jorge Moreno. E o Jorge Moreno ele trabalhou, atualmente, ele está na Sul América Paradiso, né? Mas ele tem passagem por outras emissoras, emissoras até muito voltadas assim, público bem jovem, nem sempre com a música que ele é um cara, ele é da idade do meu filho, né? Embora ele sendo jovem, ele sempre gostou da MPB, dos grandes clássicos, dos grandes nomes da nosso cancioneiro, né? Então ele resolveu criar uma rádio para ser o desafogo dele, do gosto dele pessoal. Uhum. Então ele criou uma rádio voltada para literatura e músicas de qualidade, com dicas de livro. Então tem participação do Reinaldo Gianecchini, Paulo Betti, um monte de vinheta ali que você vai Olha só. ouvir, que é do tempo Uhum. dele ainda. E o que acontece? Essa rádio foi premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte como a melhor rádio da internet. Olha. Ele ganhou esse prêmio. E um belo dia ele resolveu ir à conservatória, levado até pela mulher dele, que já conhecia, né? A mulher dele, ao terminar a faculdade, a monografia que ela fez foi sobre conservatório. Então Olha que ela bacana, hein, Roberto? entrevistou o Jobé, Aham. nosso eterno menestral, ficou apaixonadíssima por ele. E levou esses anos todos Que falando bacana. no ouvido do Moreno: oh, você precisa ir ao conservatório e tal. Até que chegou um dia que eles estiveram lá. Uhum. E ele ficou, sabe, alucinado pela cidade. Mas ele já estava com uma carga de trabalho a ponto de parar com a Rádio Sarau, porque não estava dando conta, porque além do trabalho dele na emissora, também tinha a parte comercial que ele fazia, eventos publicitários, aquele negócio, ele estava com tempo. E Uhum. aí, para minha sorte, foi uma noite que eu estava puxando as poesias da Serenata, porque Sim. não é sempre sou eu sempre que faço, né? Tem outros amigos. Naquele dia era eu que estava na condução e ele me viu falando de público no meio de uma multidão. Ele falou: Nossa, que coisa incrível! Esse cara consegue falar com clareza e as Uhum. pessoas de longe entenderem as palavras e tal. E ele ficou meio encantado com aquilo.
No dia seguinte, isso foi numa sexta, no sábado ele foi o primeiro a chegar na Casa da Cultura. Eu estava Olha abrindo só. e ele chegou lá e eu até estranhei. Eu disse, ué, mas já e tal, ainda nem abri direito aqui. Ele, não, vim cedo porque eu quero falar contigo. Sim, Você já trabalhou em rádio? Eu falei, não. Eu já, na verdade, eu tive um programa numa rádio FM que tinha ali em conservatório, sei. que não foi à frente e tal. Eu disse, não, eu trabalhei não, ainda mais profissionalmente, tem nada a ver. Ele, não, que eu gostei da maneira de você se comunicar e tal. Aí me explicou, eu tenho uma rádio assim, assim e tal. Aí eu estou sem tempo. Você quer fazer um programa sobre conservatório? Olha só. De segunda a sexta, meia horinha só, então. Deixa eu desligar aqui. Então Não, tranquilo, Roberto. Vai com calma. meia hora por dia. Eu falei, rapaz, mas eu não tenho muito jeito com internet. Eu fiz administração de empresas numa época que não tinha nem computador. Eu me formei em 1975, 76. Pô, ninguém tinha computador naquela época. Sim. Eu tenho dificuldade. Ele falou, não, mas eu te ensino. Eu disse, como é que você vai me ensinar? Aí ele falou, no Rio, você fica no Rio? Eu digo, eu fico de segunda a quinta. Aí ele falou, bom, de segunda a quinta, então você mora onde? Aí quando ele me perguntou, rapaz, ele mora aqui, é meu vizinho. Que Eu é aqui no meu isso, cara? condomínio, eu vejo o Coincidência? condomínio. Quando Deus quer, rapaz, tudo caminha, Conspirou? né, junto. Conspira, né? Aham. Como diz o Paulo Coelho. E então eu fiquei 3 meses indo na casa dele, toda Aham. terça-feira, que era o único dia, a única noite disponível que ele tinha, ficava lá para ele me ensinar a mexer. E aquele programa de meia hora, na verdade, passou a ser 24 horas por dia conservatório. Então hoje não, já de uns 6 anos para cá, por aí, eu faço tudo. Eu edito, eu coloco, tiro, entrevisto, faço a programação integral, né? E a gente hoje mantém, Marcos, uma média mensal entre 12 a 13, 14 mil acessos por mês. É muita Sensacional. gente. É muita E gente. sem propaganda, é só o boca a boca. O Aham. pessoal que vai a conservatório, a gente divulga, né, os bares, as pousadas, tem um cartazinho e tal, enfim. Roberto, E a gente vai três, tocando. 3 vezes mais do que a população de conservatória, né? Os acessos. Ah, sim, porque inclusive o nosso foco, é até legal você falar isso, que a preocupação nossa da rádio não é comentar a respeito de um buraco na rua, Sim. faltou água, a gente não tem esse espírito ali. A Uhum. gente fala fundamentalmente para quem nos visita, Sim. né? E é lógico, lá dentro tem muita gente, tem lojas ali que chega final de semana, põe o som da Rádio Sarau, pousadas, igual a pousada de Santo Antônio, café da manhã a gente faz lá ao vivo lá com os hóspedes, né? Outras pousadas colocam também, porque Uhum. a pousada de Santo Antônio nos ajuda a manter a rádio no ar. Isso tem um preço, Olha. tem Sim, um custo. claro. Então, embora eu Muitos não seja méritos. remunerado, mas a gente tem Muitos custos méritos. ali e ela nos ajuda. Sim. Então, a gente procura trabalhar o encantamento, a coisa bonito, a poesia e as músicas, enfim. E o ouvinte que manda recado, hoje mesmo recebi mensagem, quase todo dia recebo, às vezes eu gravo o que a pessoa me escreveu e coloco no ar, entendeu? Então é lógico, é muito Sim. legal. Estou vendo aqui os Roberto, comentários aqui, o pessoal está gostando. que bacana. Olha só, espero conhecer em breve conservatório. É aí, tá vendo, Roberto? É isso aí. O objetivo é esse. O da rádio eu até brinco lá, diz, olha, gente, eu vou falar para vocês aqui de duas maneiras que vocês têm de matar a saudade de conservatório. Uma é sexta-feira, está todo mundo de novo aqui. Essa é a mais eficiente. Agora, se não for possível, acesse aonde você estiver, qualquer lugar do planeta, e só precisa ter um sinal de internet, radiosarol.com. Você vai matar a saudade que você vai se sentir dentro de conservatório. Né? Sensacional. Roberto, olha só, tira uma curiosidade minha, por favor. De quem que foi a ideia daquelas placas antes de chegar ao conservatório com as poesias? Ali, na verdade, não são poesias, é a história
da Sim, serenata, sim, sim. da tradição. É. Nós temos uma artista plástica ali, a Maria Alvarina, que inclusive mora ali, é o chamado Caminho Jobert. Por que Caminho Jobert? A gente tem uma admiração, uma idolatria pelo Jobert, tudo que ele Uhum. fez para o conservatório, né? E ele morava numa travessazinha, vocês vão ficar lá na Sol Maior, né? Saindo da Sol Maior em direção à praça, é uma travessazinha à esquerda, né? 50 metros na frente, Rua Alberto Leite. Ele morava ali. E ele sempre nos finais de semana ele descia aquela travessa, pegava a Rua Santo Antônio e se dirigia ao museu para contar histórias, cantar, receber os visitantes, enfim, era a rotina dele. Então ali era o caminho Joberto. Uhum. Então foi a Alvarina com outros seresteiros também dando sugestão, apoiando a ideia. Então foi feita uma pesquisa, o Vitinho, o Vitor Emanuel Couto, que é um grande baluarte da cidade, junto com outros que já também nos deixaram, José Tenente e outros nomes, eles fizeram um apanhado de toda essa história. Ela tem, a arte dela é porcelana, a arte do fogo. Então ela pintou painéis com cenários de conservatória, né? E reproduziu nesses painéis toda essa história, inclusive com os nomes. Então, Uhum. para minha felicidade, eu estou lá naquele painel também, eu e a minha mulher. Você Então, estamos lá. comentou. Depois eu só vou fazer uma Escrevo lá. observação, tá? Pode acabar terminando, depois eu vou fazer uma observação, Sim. sim. Então, aquilo ali eu recomendo assim, que as pessoas tenham esse contato com esses painéis, fotografem, Uhum. para depois ler com calma. Vocês vão ver toda essa história linda ali, publicamente, né? Sim. Para todos. Roberto, aí você está falando do caminho Jobert, mas eu me referi às placas na estrada. Ah, tá. Na Na estrada. estrada, Na estrada. na estrada é o seguinte, Mas foi bom que você falou de do caminho Barra do Jobert, Piraí. que aí complementou Isso, ali. Claro, complementou. foi ótimo, sim. Olha, tem uma brincadeira que eu faço com o pessoal ali na Casa da Cultura, que nós temos uma distribuição, sorteio dos CDs da Dira Camper, que eu te falei, né? Que você vai Sim, você me poder mandou a participar foto. com o pessoal. Então eu costumo brincar com eles. Olha, eu quero dar um presente para algumas pessoas aqui, mas tem que ter um preço, não pode ser assim, vou te presentear. Eu tenho aqui 4, 5 CDs, tem um auditório aqui com 50 pessoas, 60. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer perguntas. Então eu pergunto, como é o nome da estrada que trouxe vocês até a conservatório? Hum. O primeiro que consegue lembrar e falar, Rodovia Canção do Amor. Aí eu pego e dou o presente. Então, de Ipiabas, que é aquele Sim. lugarejozinho a 12 quilômetros antes do conservatório, Uhum. até a nossa cidade ali, cidade entre aspas, é rodovia Canção do Amor. De Ipiabas para Barra do Piraí, é rodovia das Trovas. Tá? Então você tem aquelas placas com Sim. aquelas trovas e tal. Ipiabas já pertence à Barra do Piraí, é outro município. Tá? Então a gente conta muito a história de Ipiabas para dentro do conservatório, É. já falando dessa. E olha como é que é legal, de Conservatória para Valença, foi asfaltado, deve ter aí 8 anos atrás, 10 anos, por aí, e recebeu o nome de Estrada da Serenata. Né? E de Conservatória, partindo lá para Serra da Beleza, até Santa Isabel, que é outro distrito mais adiante, é rodovia Irmãos Freitas. Irmãos Freitas são José Borges e Jobert. Jobert Curtini de Freitas, né? E José Borges de Freitas Neto. Então recebeu o título de Rodovia Irmãos Freitas em homenagem a esses dois grandes baluartes da nossa cidade. Sensacional. Então, Roberto, eu tá quero feito. registrar aqui a presença da Irislene Morato, ela é presidente da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. Está aí prestigiando a Poxa, live. que honra, hein? Que Chegou, hein? honra. Muito legal, Maravilha. muito legal. Roberto, olha só, tudo que é bom passa muito rápido, né?
E eu verdade. gostaria só de ratificar aí os recados. Essa é a live parte um, né, Roberto? É tanta informação, nós Pois dividimos por é. etapa, mas desde já aí os recados importantes no aspecto, né, de conhecer mais sobre conservatória, presencialmente, graças a Deus, falando, tomando as devidas precauções, com álcool gel na mesa, distanciamento, máscara. Vai ser no dia 7 de setembro, às 19h30, com o querido amigo e padrinho Roberto Velasque. Roberto, reforça as mídias da Rádio Sarau, fica à vontade, por favor. Radiosarau.com ou .com.br. A gente tem os dois domínios, está 24 horas no ar. Né? Aproveite, tenho certeza, se não estiver ao vivo, que é uma Selminha Paz, a nossa poetisa aí, Ah, é? chegando também. Ah, Mas você vai deixar bem-vinda. gravado, Muito não bom. vai? Ô? Muito Vai bom. deixar gravado. Então, também mandar um abraço para todos os amigos de conservatório, né? Do comércio, dos seresteiros, meus parceiros muito presentes na Casa da Cultura, né? A Diva, o Miguel, o Vilar Franco, o Paulo Conheço. Nunes, que são assim, que a gente carrega ali a Casa da Cultura, né? E os Sim. demais, lógico, a Selminha e outros tantos. Se for enumerar um por um aqui, eu vou me perder, é melhor não me espalhar muito. Mas todos os comerciantes também, que põem o som da Rádio Sarau, que apoiam a Serenata, não é? Que param a música, é uma coisa muito legal. O restaurante está lá com música ao vivo e tal, a Serenata vem, eles É um param a respeito música, a Serenata passar. Então, muito é um considerável, sim. respeito, é uma integração, É. não é? Muito, muito interessante. E Sensacional. como tudo que fala de conservatória, a gente sempre fecha com alguma coisa relativa à própria Serenata, que é o cartão a porta de entrada de todos nós, né? Então, para eu encerrar minha participação, deixar a bola contigo aqui, eu queria falar um texto de encerramento da Fica à Serenata. vontade, a live é Para sua, quem meu for amigo. ver, né? Porque esse texto também é uma criação dos irmãos Freitas, uma colcha de retalhos, a partir de frases de jornalistas, textos poéticos, enfim, descrevendo a conservatória. Uhum. E assim termina a Serenata, depois a gente canta a junção de duas canções, né? Eu vou ficar devendo aqui, porque eu não tenho aqui o Parte 2, vai na violão, parte 2. vai para a parte 2, É, ué. né? E diz assim: em conservatória, o dia começa bem cedo com o cantar dos galos. Como disse o poeta, o canto dos galos tece a madrugada. Depois, este ritmo, esta unidade, som de órgãos traça círculos em volta. São os sinos da igreja matriz tocando. Mas quando o dia adormece e a noite desabrocha no exagero de estrelas, violões choram para a lua, recordando os tempos e os amores. E até o apagar das luzes, para o embalo das ilusões que não morrem, o canto triste, muito triste, dos violões. Roberto Aí Velasque, que terminei, né? Isso sucesso. aí eu vou ficar devendo. Roberto, olha só, eu gostaria também de ratificar aí o agradecimento em você aceitar, né, ser o padrinho desse novo quadro, que é o Café Poético com Esperança. Quero agradecer a indicação do Ronaldinho do Cavaquinho, ele que nos aproximou, né? Sem dúvida, Eu grande te, amigo. uma pessoa sensacional e um grande profissional, né, Roberto? Nossa, o monstro do cavaquinho. É, Incrível. sem dúvida. E é um comunicador, né? O E Ronaldinho é um um artista completo. comunicador, Ele é um comunicador. sim, Ele sozinho, ele faz o show. diretor do Instituto Valdir Azevedo, né? Sem dúvida. Isso aí. Maravilha. E eu gostaria de deixar registrado que, como eu iniciei a live, eu fiquei muito honrado também em ser aí o padrinho do Cartas Reggae, de Cartas Altas, né? Através da Kimber, do Alan, né? Onde que eles tiram as crianças e os jovens das ruas e colocam no mundo da música, da cultura. Fiquei muito honrado. Nós fizemos uma live ano passado, sabe, Roberto? E aí criou uma conexão
muito bacana e sempre que é possível eu entro em contato e a gente conversa. Então foram feitas várias ações, né? Então foi um convite assim que realmente me emocionou bastante e começa aí uma nova jornada de compromisso aí com o Catasreg, e essa questão do apadrinhamento é uma coisa que eu levo muito a sério, né? Então, os meus laços aí com você também, né, você pode ter certeza que você tem o meu profundo respeito a você, e eu só tenho a agradecer. Opa, é mútuo. Aproveitar aqui que já ia passando aqui um lapso, também recomendar a todos que estão ligados nessa live, tem uma seresteira, uma amiga nossa. Enquanto a serenata ainda não pode acontecer fisicamente pelas ruas de Conservatório, ela tem feito de forma virtual. Ela faz uma serenata virtual. A gente manda os vídeos para ela, né? Então ela faz da casa dela, ela canta, toca o violão, vai se acompanhando e vai colocando os seresteiros nos vídeos que encaminharam para ela, ela vai colocando. Então a participação praticamente de todo o grupo. Sim. Então a live dela é feita toda sexta-feira, às 22 horas. Né? Sexta-feira, 22 horas, pelo Facebook, Sueli com Y, Cancela. Ah, conheço. Sexta-feira, Conheço. 22 horas. Sexta-feira, 22 horas. Às 22 horas, eu acho que também é uma maneira de você perceber aquela ambiência ali. Ela vai descrevendo o caminho que ela está passando e tal, e você vai se transportando para as ruas de Conservatório. É muito legal. Foi bom você falar isso, eu tenho o WhatsApp dela, eu vou encaminhar essa live para ela também. O que você acha, Roberto? Com certeza, pode caminhar sim, ela vai gostar. Que ótimo, que ótimo. Eu até mandei um convite para ela, mas ela segunda-feira, ela costuma ter compromisso nesse horário. Entendi. Tá? Então, eu acredito que ela não, eu já olhei aqui, não vi ela. Não, mas mandando, não faltará oportunidade. Que ela vai assistir, ela vai gostar. Maravilha. Tá? Roberto, um grande abraço, vamos nos falando, né? E um beijo para Miriam Medeiros, da pousada de Santo Antônio. Falei tanto aqui da pousada. Poxa, aí, muitos méritos aí pela iniciativa, né, Roberto? Porque realmente eu imagino a questão aí do deslocamento, do custo, né, Roberto? A Miriam, lá do sul de Minas também, da cidade de Machado. Ah, é? De Machado também. Olha, tá conosco aí. Olha só. Muito bom. Muito bom. Roberto, um grande abraço. Um beijo imenso para todos. Marco, muito obrigado. Ô, Roberto, eu quero só aproveitar a oportunidade que o nosso amigo Zé Carlos de Pitangui, ele escreveu uma mensagem e nós vamos fazer uma live muito especial dia 10 de julho. Aproveitar aí a audiência, serão 16 crianças declamando. Então, 10 de julho, 11 horas, no Canal da Esperança, uma live de Pitangui, vai ser transmitida aqui pelo Canal da Esperança, e quem está fazendo essa logística é o Zé Carlos e a Maria José, do Instituto Esther Valério. Então, não percam essa live. E cada dia eu estou postando duas palhinhas, né, de poesia dessas crianças, né? Então, amanhã, com certeza, terão mais 2 vídeos dessas crianças, e aí, no sábado, é a live, né, no dia 10 de julho, às 11 horas. Roberto, um grande abraço, fica com Deus, vamos nos falando. Muito feliz, viu? Grande abraço, obrigado por tudo. Valeu, Roberto. Estou salvando a live e te encaminhando, tá bom? Valeu, grande abraço. Até mais, padrinho. Valeu.